Vamos lá, pessoal, para o segundo exercício da dinâmica número 3 da aula número 1 de gestão financeira. Então, a www, desenvolvedora de software, está vendendo o seu único modelo de produto por R$ 400 a unidade. Então, nós já temos aqui o valor de venda, o preço de venda. As vendas estão ao nível de 20 mil unidades mensais. Então, só para lembrar, a gente sempre vai comparar um plano atual versus um plano proposto. E no plano atual, nós temos aí uma venda de 20 mil unidades mensais. Por razões comerciais, 70% das vendas são realizadas a prazo. Então, nós temos aqui 20 mil unidades vezes 70%, correspondentes a 14 mil unidades que são a prazo. Logo, se 70% são a prazo, os outros 30% restantes seriam à vista. Portanto, 30% de 20 mil, 6 mil unidades. Então, nós teríamos aqui 6 mil unidades correspondentes às vendas à vista. A empresa está pretendendo flexibilizar os padrões de crédito mediante um aumento no período médio de cobrança do seu nível atual de 45 para 60 dias. Então, mesmo o raciocínio daquele outro exercício, né? Se nós pegarmos aqui 45 dias dividido por 30, chegaríamos em um mês e meio, porque a informação ela é dada em mês, ela é solicitada em mês. Com relação ao período proposto, ao plano proposto, nós pegaríamos 60 dias por 30, né? Daria 2 meses aí. Com essa medida, espera-se um acréscimo de 10% nas vendas e um aumento no nível atual de devedores incobráveis. Então, primeiro, vamos considerar aqui um aumento de 10%. Então, se nós tínhamos 20 mil unidades vendidas no plano atual e considerássemos um aumento de 10%, as vendas no plano proposto iriam para 22 mil unidades. E os devedores incobráveis passariam de 2% para 3%. Então, nós temos aqui os devedores incobráveis de 2% para 3%. Sobre as vendas a prazo. Por falta de capital de giro, a empresa costuma descontar duplicatas para antecipar 60% dos recebíveis. E o que nós consideramos como recebíveis? Valores de venda a prazo. Então, se nós pegarmos 60% das vendas a prazo, que são de 14 mil, né? 14 mil é a nossa venda a prazo. Se nós aplicarmos 14 mil unidades vezes 60%, a gente vai chegar aqui num volume de 8.400 unidades. Tá, agora vamos fazer isso, os mesmos cálculos para o plano proposto. Se nós tínhamos 22 mil unidades vezes 70%, nós chegaríamos em vendas a prazo de 15.400 unidades. 400. Já com relação à venda à vista, 30% sobre 22 mil, 6.600. E lembrando que as vendas descontadas a gente está considerando 60% das vendas a prazo. Se as vendas a prazo eram de 15.400 vezes 60%, 9.240 unidades seriam as vendas descontadas. A taxa de juros simples que os bancos cobram para descontar duplicatas é de 5% ao mês, lembrando que esses 5% ao mês são válidos para os dois cenários, tanto o atual quanto o proposto. E o custo variável unitário é de R$ 140. Logo, nós já conseguimos chegar aqui num lucro unitário ou num lucro marginal. 400 de preço de venda menos 140 de custo variável nos dá aí 260 de lucro marginal. E o custo fixo é de 400 mil ao mês. Lembrando que esse custo fixo, se ele é fixo, ele é válido para as duas análises, tanto no plano atual quanto no proposto. Portanto, isso daqui é meramente uma informação, mas que não precisa ser utilizada no exercício, porque ela é válida para os dois cenários. Então, vamos aos cálculos. Né? Primeiro, qual é a contribuição adicional nos lucros? Quanto que foi o nosso volume, o nosso aumento no volume de vendas? Né? Ele passou de 20 mil para 22 mil. Então, o aumento seria de 2 mil unidades, vezes o lucro marginal, que é de 260, isso nos daria um aumento nas vendas de 520 mil reais. Quanto que seria o incremento nos custos com desconto de duplicatas? Então, olha só, nós temos no plano atual as vendas descontadas, 8.400, vezes o preço de venda de R$ 400 que está aqui, vezes um mês e meio, e agora vezes a taxa de juros de desconto de duplicatas, que é de 5%. Fazendo essas contas, chegamos em 252 mil.
E já no plano proposto, se nós pegarmos aí as vendas descontadas que foram de 9.240 vezes R$ 400 do preço de venda, vezes o período de 2 meses, vezes os 5% da taxa, fazendo essa conta chegamos em 369.600. E agora o incremento, a diferença entre os dois foi de 117.600. Com relação ao cálculo do custo dos devedores duvidosos agora, vamos ao plano atual. Se nós pegarmos as 14.000 unidades de venda a prazo, vezes R$ 400 de preço de venda, vezes os 2% de descontos incobráveis, chegamos em R$ 112.000. E no plano proposto, se pegarmos a nossa venda a prazo total, que foi de 15.400, que está aqui, vezes o preço de venda de 400, vezes os 3% de devedores incobráveis, de taxa de devedores incobráveis, chegaríamos em 184.800. Portanto, o incremento aqui seria de 72.800. E agora, fazendo a conta final, onde nós tínhamos um aumento nas vendas de 520, um aumento nos custos de 117.600 com desconto de duplicatas, e um aumento nos custos de devedores duvidosos de 72.800, fazendo toda essa conta, venda menos esses custos, chegaríamos em 329.600 positivo. Então, se o valor é positivo, haverá uma contribuição positiva nesse valor de 329.600, portanto, a empresa deve flexibilizar as normas para concessão de crédito. Ficou claro? Então é isso. Essa seria a dinâmica número 3, o segundo exercício referente à empresa www. Bons estudos!